Uma mulher cega foi encontrada embaixo de uma ponte. Ela estava extremamente machucada. Então, hoje nós vamos discutir esse caso que é um mistério. O que realmente aconteceu com Holly Bartlett? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu vou contar para vocês a história de Holly Bartlett. Ela nasceu em 26 de dezembro de 1978 no Canadá. Ela tinha duas irmãs e ela era a do meio. Logo que ela nasceu, ela foi diagnosticada com microftalmia, que é um distúrbio raro do desenvolvimento do olho, no qual um ou ambos os olhos são anormalmente pequenos. A Holly nasceu com os dois olhos pequenos. Quando criança, ela conseguia enxergar um pouco, mas à medida que ela foi crescendo, ela vai perdendo mais a visão. E quando ela estava com 13 anos, ela é declarada legalmente cega. Nessa mesma época, ela faz um curso que é oferecido para deficientes visuais se locomover com autonomia e segurança. E como ela sempre estava querendo se especializar em tudo que fazia, em 2005, ela estava com 27 anos, ela vai repetir esse curso, mas dessa vez ela faz aulas com um professor particular. E esse professor falou que ela era ótima e que aprendia muito rápido e que tinha uma técnica perfeita. E essa informação aqui é muito importante da gente saber, porque esse professor aqui, que conhecia muito bem as habilidades da Holly, vai ser uma das pessoas que vai questionar a versão da polícia depois. A Holly era uma pessoa super positiva, confiante e totalmente independente. Fazia atividades como yoga, dança de salão e cavalgava também. Teve um dia que um amigo dela falou que iria pular de paraquedas e ela falou: também vou. E lá foi a Holly, sem medo de ser feliz. Então, ela era essa pessoa aventureira e que vivia a vida no seu máximo. Além das atividades de lazer, ela também se dedicou muito aos estudos. Ela tinha muitos amigos e geralmente saía sozinha de casa para ir nas aulas de dança e da faculdade e não gostava de depender de ninguém para fazer as suas coisas. E agora a gente vai para o ano de 2010, que é o ano que tudo vai acontecer. A Holly estava com 31 anos de idade, ela trabalhava, também fazia mestrado e ela morava junto com um colega de quarto. E a faculdade iria entrar em férias, na verdade era o final de um semestre, então todos os alunos tinham combinado ali de sair para festejar o início das férias. Isso aconteceu na sexta-feira, dia 26 de março de 2010. Então, aproximadamente 18 horas, a Holly sai com uma amiga e elas vão jantar em um restaurante. Durante esse jantar, a Holly vai beber 2 copos de bebida alcoólica. É muito importante saber essa informação aqui, porque a polícia vai tentar descobrir o quanto ela bebeu naquela noite. E outro detalhe muito importante também é saber que ela estava comendo, né? Então, quando a gente está comendo ali e bebendo, a bebida não afeta tanto como se tivesse com o estômago vazio. As duas saem desse restaurante e vão numa loja de bebidas e elas compram uma garrafa de vinho. É a Holly que vai pagar por essa garrafa de vinho com o seu cartão de crédito, porque a Holly preferia sempre pagar as coisas com cartão de crédito. Ela quase nunca carregava dinheiro na bolsa. Nesse momento que ela pagou o vinho, a amiga vai dar $5 para ela, para ajudar ali, né, a inteirar o valor do vinho. E as duas vão para uma festa que tinha na casa de amigos, que seria como um esquenta para a festa da faculdade. E durante esse esquenta, ela vai dividir aquela garrafa de vinho então com as outras amigas. As amigas contam que ela bebeu 2 taças de vinho durante esse esquenta e também alguém teria feito um martini ou um drink e não gostou do tal drink e ofereceu para a Holly, porque a Holly falou: não, daqui que eu experimento, quero ver como é que tá esse drink aí. Ninguém sabe se ela bebeu esse terceiro copo ou não. Mas até aqui então a gente tem 2 copos no jantar e 2 taças nesse esquenta. Depois dali, elas vão então para a festa principal da faculdade. E durante essa festa, ela vai tomar somente mais um copo de bebida e depois de um tempo os amigos perceberam que ela estava tomando água. Então, ela já fez aquela troca ali, de repente, porque ela queria ficar sóbria. Porque no dia seguinte, ela tinha combinado de se encontrar com um grupo de estudos logo pela manhã e durante a tarde ela ia visitar o pai dela que estava lá lutando contra um câncer. E nessa festa também nós temos outras informações das testemunhas, né, dos amigos dela. Eles contam que ela estava realmente bêbada, mas não um ponto assim muito preocupante, talvez tropeçando um pouco, rindo bastante, mas nada além disso. Bom, chega 23h18 e ela liga para chamar um táxi. Mas esse táxi, ninguém sabe se o táxi chegou e ela não entrou no táxi ou se ela mesmo cancelou, porque fato é que ela decidiu ficar um tempo mais naquela festa.
ela chama um outro táxi, aproximadamente 23h50. Um amigo dela sai dessa festa, então, com ela, e vai acompanhar ela até entrar nesse táxi. Esse amigo fez isso não porque ela estava bêbada demais, mas porque a gente tem que lembrar que a Holly era cega e ela estava num local que ela não conhecia muito bem, então esse amigo conta que ele fez isso só por educação, só para guiar ela realmente, e que se ele percebesse que ela estava assim, num estado muito alterado, ele mesmo não iria deixar ela entrar naquele táxi. Então, só para recapitular aqui e deixar bem claro, tá, que esse aqui é um caso muito misterioso, então a gente tem que olhar todos os detalhes muito bem, tá? Então, entre 18 horas e 24 horas, né, meia-noite, ali nesse período de 6 horas, ela bebeu 5 ou 6 copos de bebida alcoólica. Então, nesse horário aí, perto da meia-noite, ela entra nesse táxi e o taxista falou que deixou ela na porta de entrada do prédio dela, que é esse aqui. O taxista também falou que durante a corrida eles não conversaram e que a Holly estava sentada no banco de trás e que passou praticamente o tempo inteiro procurando algo que estava na mochila dela. Então, assim que eles param ali na frente, ele conta que, bom, ela estava sentada no banco de trás, lembra? Então, ela saiu do carro pelo lado do motorista, só que essa saída aqui foi do lado contrário do prédio dela e que ele viu ela caminhando então para o lado oposto. E ali ele disse que ele foi embora e não viu mais nada. E agora que começa o grande mistério, porque aquela noite era uma noite muito fria, estava marcando -6 graus. E naquela manhã, aproximadamente 7 horas da manhã, uma equipe que estava trabalhando numa ponte que ficava a mais ou menos 350 metros de distância da casa da Holly. Eles iam instalar uma torre ali naquela ponte. Eles entram embaixo da ponte, então, para iniciar os seus trabalhos. Esse local onde eles entraram era um local que era protegido com grades, tá? Porque era um local perigoso, tinha cabo de ponte e tal. Então eles abrem o portão e entram ali naquela área fechada, e quando chegam lá eles ficam chocados porque eles encontram a Holly ali embaixo da ponte. Ela ainda estava respirando, mas ela estava muito gelada. Rapidamente, então, eles chamam a ambulância. Os paramédicos já notaram que ela estava em um estágio muito avançado de hipotermia. A temperatura do corpo dela era de 23 graus Celsius. Levam ela rapidamente para o hospital e ela é levada para a cirurgia, porque ela tinha uma hemorragia no cérebro, tá? Que estava aqui perto da parte do pescoço e pro lado direito. E tinha um pequeno corte do lado esquerdo que pode ter sido ali, isso aqui que causou a hemorragia. Além disso também, ela tinha 2 fraturas na perna direita e uma na perna esquerda, mas eram fraturas pequenas. E fora isso também ela tinha muitos machucados aqui no rosto, principalmente na área da boca, estava muito inchado fora e dentro também. Tinham alguns cortes no joelho e alguns hematomas na bunda. 2 pequenos hematomas do lado esquerdo e um maior do lado direito. E também ela tinha muitos machucados na mão, só que os machucados eram na parte de fora aqui das mãos, tá? Quando a gente vai cair, a gente tem aquele negócio do instinto, né? Isso aqui, machucado de fora, é machucado de defesa, né? Vamos ver, tá? Vai pegando os detalhes aí. Bom, assim que então que ela está lá no hospital, claro, lutando para sobreviver, a polícia já está lá no local investigando para descobrir o que aconteceu com a Holly. E agora só uma informação que eu tenho que dar para vocês, que é sobre a edição que eu vou fazer desse vídeo aqui para vocês depois. Bom, eu vou usar muitas fotos para a gente conseguir entender realmente o que aconteceu naquele dia, e do dia em questão eu não encontrei muitas fotos, mas eu encontrei fotos da ponte mais atuais. Então, depois de tudo acontecer, eles colocaram essa grade aqui em volta, tá? Então só tentem imaginar a mesma cena, só que sem essa grade bem pertinho aqui dessa parte de concreto que segura os cabos. Fora isso, tinha uma grade que eu vou estar sempre falando sobre essa grade de proteção, que era uma que ficava mais aberta ali para proteger a entrada da ponte. Nessa foto aqui que eu coloquei para vocês conseguem entender muito bem, né? O dia que tudo aconteceu e as fotos mais atuais. Bom, então voltando aqui nas investigações da polícia, eles vão olhar as câmeras de segurança da ponte que gravam tudo o que acontecia em cima da ponte, tá? Essa visão da câmera não tinha visão
da onde ela foi encontrada ali. Eles olharam essas imagens primeiro porque teria uma possibilidade da Holly ter tirado a sua própria vida, então ela teria que estar lá em cima da ponte e se jogar ali onde ela foi encontrada. Bom, nas imagens da câmera de segurança da ponte, a Holly não estava, ou seja, ela não esteve em cima da ponte naquele dia. E assim que a polícia inicia ali seus trabalhos para investigar a cena, eles fecham com aquelas fitas amarelas, né, da polícia, fecharam toda aquela parte de baixo da ponte, então. E ali, exatamente onde ela foi encontrada, o que eles encontraram? Perto dela estava a mochila que ela carregava, mas estavam faltando alguns itens, que era o celular dela, carteira e mais outras coisas. Mas fora isso, tinha alguns documentos ali, então assim que a polícia encontrou aquilo, eles já conseguiram descobrir que ela era cega, porque tinha um documento lá, né, dizendo que ela tinha essa deficiência visual. O restante dos itens que teria que estar dentro da bolsa dela, eles foram encontrados naquela mesma manhã por um vizinho do prédio dela, que encontrou então o telefone, a carteira e um lip gloss também jogado ali no estacionamento do prédio, mas ele diz que isso tudo não estava organizado em um cantinho, como se tivesse caído da bolsa dela ou algo parecido, não. Ele falou que estava tudo espalhado e parecia que tinha sido jogado por um carro em movimento. Enquanto isso, a Holly está no hospital, lutando para sobreviver, e a polícia pediu para que os médicos fizessem um exame para ver o quanto que ela tinha vivido. Esse exame foi feito às 10h30 da manhã, e naquele momento ela estava com um nível de álcool de 0,09, que seria um pouco acima do permitido para dirigir lá no Canadá. No Canadá, o permitido era 0,08. Bom, mas esse exame foi feito às 10h30 da manhã e lembrando que ela saiu da festa à meia-noite, então ali num período de aproximadamente 10 horas depois que esse exame foi feito, o corpo automaticamente ele vai liberando o álcool, né? Então ela estaria com um nível menor. Eles calculando ali, eles acreditam que no momento que ela saiu da festa, ela estaria com 0,2%, que seria 2 vezes o limite para dirigir lá no Canadá, ou 2,5 vezes. Para algumas pessoas, esse nível de 0,2% pode ser muito alto. E também tem o fato de que a Holly era muito baixinha, muito magrinha também, então alguns acreditam que ela estava realmente extremamente bêbada, mas lembrando que isso aqui não existe uma comprovação, tá? Isso aqui então depende de pessoa para pessoa e também nós temos o testemunho dos amigos que falaram que ela estava bêbada, mas não tão alterada assim. A polícia vai conversar também com o taxista. Essa conversa do taxista inicial aí vai durar aproximadamente 25 minutos somente e ele contou aquela primeira versão que eu contei para vocês. A polícia também chama cachorros para tentar rastrear os passos dela. Eles iniciam do ponto onde o taxista falou que deixou ela. E o cachorro passa por um buraco que tinha nessa grade de proteção. Era um buraco muito pequeno, mas como a Holly era uma pessoa baixinha e magrinha, eles acreditavam que ela passou por ali para entrar nessa área protegida. Foram chamados 2 cachorros para fazer essa investigação. Um deles chegou às 11h30 da manhã do dia 27 e o outro chegou às 17h05 do dia 27 também. A polícia coletou todas as evidências naquele mesmo dia 27, só que tinha um problema muito grande. A Holly usava uma bengala branca e essa bengala não foi encontrada ali na cena. Agora vamos voltar lá para o hospital onde a Holly está lutando para sobreviver. Bom, era no domingo já de manhã, dia 28 de março de 2010, e os médicos avisaram a família que as máquinas só estavam ali prolongando o sofrimento dela. Daquilo ali não tinha, infelizmente, mais salvação. E juntos, então, eles decidiram desligar todos os aparelhos. E às 10h45 da manhã do domingo, a Holly perdeu a sua vida. Ela tinha 31 anos de idade. E agora, mais do que nunca, a família queria respostas. Como que a Holly foi parar embaixo daquela ponte? O que aconteceu com ela naquele dia? Bom, a polícia vai dar a primeira versão deles. O que a polícia acredita que eu vou contar para vocês aqui. Vou colocar um mapinha para a gente conseguir entender bem o que a polícia quis dizer. Primeiro, é muito importante falar que a polícia tinha informação que a Holly era cega e que estava sob os efeitos da bebida. Eles acreditam que, como a Holly estava bêbada e desorientada, assim que ela saiu
saiu do táxi, ela foi para o lado contrário do seu prédio, pode ter percebido que não estava no local certo e ela começa a caminhar para longe da sua casa, deixa cair alguns objetos da sua bolsa, que caíram mais ou menos aqui, que foi o telefone, a carteira, que foram encontrados pelo vizinho. E só uma informação que eu esqueci de falar é que a carteira estava vazia, não tinha nenhum dinheiro, mas tinham algumas moedas que estavam fora da carteira e jogadas ali no chão também. Bom, eles acreditam então que a Holly segue essa rua reto aqui. Detalhe, essa rua tinha uma pequena inclinação para baixo, então ela desceu rua abaixo. Quando ela chega nesse cruzamento, eles acreditam que ela virou à direita e seguiu reto. É uma boa caminhada, tá? Aproximadamente 300 metros longe do seu apartamento. Então ela chega na grade de proteção e entra pelo buraco que o cachorro entrou. Caminha por essa parte de cimento aqui embaixo da ponte ou passa por trás disso aqui. E depois eles acreditam que ela, perdida e sob os efeitos da bebida, teria engatinhado por essa rampa, talvez pensando que estava subindo para a ponte, onde ela podia pedir ajuda para os carros que estavam passando por ali, e sem perceber que aquilo não tinha fim, ela acaba caindo. Essa queda é de aproximadamente 10 metros. Sofreu uma lesão na cabeça, isso também explicaria as pequenas fraturas que ela tinha no corpo, e ficou lá sem conseguir se mexer. Estava menos 6 graus naquela noite e começa a sofrer de hipotermia. Então essa é a primeira versão da polícia, que a Holly teria sofrido um trágico acidente. Mas será? A família e amigos não acreditam nessa versão da polícia. Por quê? Primeiro que eles vieram com essa versão muito rápido, eles concluíram as investigações antes mesmo da Holly ser enterrada. Outra coisa, eles não levaram em consideração como que um cego realmente se locomove. E terceira coisa, e muito importante, é cadê a bengala dela? Ela tinha que estar com aquela bengala perto dela, ou deve ter caído em algum lugar, ali no caminho entre o apartamento e essa ponte, porque a Holly não andava sem a bengala. Então a mãe dela insiste nessa pergunta muito para a polícia, né? Fala, cadê a bengala da minha filha? E por esse motivo, nesse domingo, o domingo que a Holly perdeu a vida, alguns amigos da família vão lá na ponte investigar também. Quando eles chegam lá nessa ponte, deixar bem claro, tá? Que eles olharam no mesmo local onde a polícia estava olhando e a polícia já tinha retirado as fitas amarelas ali. Eles chegam nesse local aproximadamente 19 horas e depois de procurar, não muito, tá? Que estava bem à vista ali, eles encontraram realmente a bengala da Holly. Ela estava encostada na grade, nesse local aqui, e perto da bengala estava também uma nota de $5, provavelmente aquele dinheiro que a amiga deu para pagar o vinho. E do lado da bengala tinha outro buraco na grade que a polícia não tinha percebido. Bom, ou a polícia não procurou direito, o que eu acho um pouco improvável, porque lembrando que eles tinham cachorros, então o cachorro é treinado para isso, o cachorro iria encontrar a bengala. Mas fora isso, a teoria mais correta é pensar que alguém colocou aquela bengala depois que a polícia investigou o local. E isso aqui se prova porque aonde essa bengala foi colocada parece que foi um local estratégico também. Olha essa foto aqui e vê se vocês não concordam com essa teoria. Bom, vocês estão vendo que tem um prédio aqui atrás. Esse prédio tem janelas desse lado aqui. E a bengala foi colocada mais ou menos aqui. Então, mesmo que alguém estivesse na janela desse prédio, não ia conseguir ver alguém entrando no mato para colocar essa bengala, porque esse local exato é escondido. Ali na frente tem só um paredão, ó, do prédio, tá vendo? Não tem janela nenhuma. E ainda tem o fato de que tem umas árvores aqui do lado, o que torna esse local perfeito para alguém deixar aquilo ali sem ser visto. Esses amigos que encontraram a bengala e a nota de $5, eles não mexeram naquilo ali, tá? Não tocaram, filmaram o que eles tinham encontrado e tal, e ligaram para a polícia, e eles contam que eles ficaram esperando a polícia chegar por aproximadamente 2 horas. 2 horas depois a polícia chega, tira fotografias ali daquela bengala e leva com eles, fica um tempo com isso lá na polícia e depois de alguns meses eles entregam de volta para a família. Bom, até aqui não se tem informação de que eles tiraram digitais daquela bengala. Nada é falado sobre isso nas investigações. Tá, e depois dessa descoberta, a polícia vai trocar a versão deles, mas eles não vão trocar toda a versão, tá? Eles vão trocar só esse detalhe. Vão falar, não, ela fez a mesma coisa, saiu lá do táxi, caminhou naquela rua doida, naquele caminho doido que ela fez, entrou naquela grade, no outro buraco que tinha,
deixou a bengala ali, subiu na rampa e caiu. Ninguém que conhecia a Holly acreditou nessa versão. E agora entra aquele professor particular lá que eu falei para vocês no início do vídeo. Ele vai explicar o porquê que essa versão é tão absurda. Então vamos lá para o nosso mapinha novamente. Primeiro, esse professor ele explica que um cego se baseia muito nos sons do ambiente. E mesmo que a Holly estivesse bêbada, ela iria entender que estava no lugar errado. Para começar, quando ela sai do táxi, ela vai para o lado contrário. Ela iria bater no meio-fio ou então iria já entender que estava muito longe e ia voltar e saber que a entrada do prédio era do lado oposto. Agora vamos continuar na versão da polícia. Mesmo que ela seguisse então em frente nessa rua, ela iria escutar o barulho dos carros da avenida aqui, ó, vindo de frente. E ela sabia que o barulho tinha que estar atrás dela, que esse seria o caminho para casa. Se ela mesmo assim continuasse na rua, ela iria sentir a inclinação da rua dela, que estava para baixo. O caminho para casa era a inclinação para cima. Vamos além ainda nessa teoria absurda da polícia. Se ela chegasse no final da rua, ela não iria virar à direita para ir para casa, porque ela ia perceber o som dos carros estavam passando do lado esquerdo e a volta para casa, o som dos carros está sempre do lado direito. Mas então vamos levar em conta que mesmo assim ela seguisse a rua em frente. Qual o sentido dela entrar na grade? Quer dizer, aqui mesmo, se ela estivesse desesperada, se ela estivesse perdida, ela ia sentar no meio-fio ali, tinha uma rua, então ela sabia que ela podia sentar no meio-fio ali e, né, esperar os carros passar e pedir ajuda para alguém. Por que ela ia subir na ponte, num lugar perigoso, para pedir ajuda dos carros que estavam passando em cima da ponte? Quer dizer, é um absurdo. Mas mesmo assim, vamos continuar então com a versão da polícia. Se ela entrasse naquela grade ali, lembrando, essa bengala que a Holly sempre usava, é aquelas bengalas que você vai dobrando assim e ela vira uma coisinha pequenininha assim, né? Não sei qual que é o tamanho exato, mas é um tamanho pequeno, tanto é que cabe na bolsa dela. Então ela poderia ter dobrado essa bengala ali, passado embaixo da grade com a bengala na mão, porque lembrando, a bengala é o olho dela, é a visão, é o que ela, né, usa para enxergar. E depois ela ia levantar ali e ia continuar com a bengala. Por que ela deixaria a bengala ali na grade e ia continuar sem, né, isso na mão e seguir aquele caminho louco ali por trás da ponte? E agora, no final das contas ainda, seguindo ali essa teoria da polícia, ela iria engatinhar nessa rampa ali, lembrando, ela é uma pessoa cega, então ela tem os sentidos muito aguçados, né? O tato dela é tudo, né, gente? É muito mais do que a gente que consegue ver. Então, mesmo bêbada, ela engatinhando naquela rampa ali, ela ia perceber com as próprias mãos que ela chegou no final. Opa, daqui não tem mais, né? Não tem mais aonde eu ir, acabou aqui. E ela ia voltar, óbvio. E dali a polícia acredita que ela caiu e foi encontrada ali embaixo. Então, esse professor ali falou, não, essa teoria aqui é um absurdo atrás do outro. Então, ele vai falar com o pai dele, porque o pai desse professor era um investigador aposentado da polícia e que fazia também investigação particular. Então, o pai dele entra na história também para investigar tudo o que tinha acontecido ali. Uma das coisas que ele vai notar é, primeiro, tinha um ponto de ônibus ali na esquina da rua da Holly e, aliás, a Holly pegava esse ônibus todo dia para ir trabalhar e todo dia para voltar para casa. Mais uma informação importante para a gente saber que ela caminhava naquele local ali frequentemente, então ela sabia muito bem aonde que tinha que estar os carros, se tinha que estar na frente, atrás ou assim vai. Bom, ele vai investigar esse ônibus ali, então eles descobrem que aquele ponto de ônibus era o ponto final de um ônibus, o ônibus número 7. E esse ônibus número 7, ele tinha câmeras de segurança, sim. Tinha uma câmera de segurança que estava apontada para frente, para a avenida. Então, essa câmera podia ter visto, né, tudo o que aconteceu. E ele ainda foi pesquisar os horários desse ônibus. Esse ônibus parava por ali nesse mesmo horário que tudo aconteceu. E ele ficava um bom tempo naquele ponto, porque era o ponto final. Então o pai do professor vai falar com a polícia e a polícia fala, não, a gente investigou essa câmera desse ônibus aí e realmente a gente viu o táxi passando, tudo normal. E ele ainda fala assim, tá, mas e depois que o táxi passou? Vocês viram o que aconteceu? E a polícia, não, a gente não investigou o restante da filmagem. Quando eles foram lá investigar o restante desse arquivo aí de vídeo, eles descobriram uma informação sobre o taxista que vai mudar toda a investigação. O taxista voltou.
Sim, naquela mesma noite. Então ele foi visto entrando ali na rua da Holly e esse ônibus ele saiu depois para começar, né, a pegar os passageiros e tal. E quando ele estava saindo, essa câmera conseguiu filmar o táxi, o mesmo da Holly, que estava aqui nessa esquina. O táxi estava com a lanterna do lado direito piscando, mostrando que ele estava voltando ou dando a volta na quadra. Então, depois dessa informação super importante, é claro, a polícia vai falar com esse taxista novamente e o taxista ele muda a versão. Ele fala que ele realmente deixou a Holly lá na frente do prédio dela, mas que quando ele saiu com o táxi, ele percebeu que ela tropeçou e caiu no meio-fio. Ele continuou com o táxi, mas ficou lá pensando nela, decidiu voltar para ver se ela estava bem. Ele falou que ele voltou ali no prédio, mas ele não encontrou mais ela e foi embora e continuou o trabalho. Então, depois dessa informação aqui, a polícia vem com a outra versão, mas eles não trocam a versão inicial deles, tá? Eles só trocam esse detalhe. Eles falam que ela realmente ficou lá, saiu pro lado oposto do prédio, caiu no meio-fio e nesse momento talvez ela machucou a cabeça, que deu ali a hemorragia no cérebro e por esse motivo e também pelo fato de ela estar bêbada, ela ficou ainda mais desorientada e seguiu aquele caminho doido lá que eles acreditam que ela seguiu. Agora o mais esquisito, tá? Porque esse investigador particular, o pai do professor, ele pede para a polícia para conversar com o taxista também. A polícia deixa, ele vai lá e conversa com o taxista e ele pede para o taxista entrar no carro dele e fazer o mesmo caminho que ele fez lá no dia que ele foi levar a Holly. E no meio desse caminho ele vai perguntar assim muitos detalhes sobre o que aconteceu naquela noite para o taxista e o taxista vai se embananando ali nas palavras. Ele vai então trocando a versão, mas aí ele volta, não, mas não foi isso que eu disse, sabe aquela coisa assim? O investigador percebe que ele sabia algo mais e não estava querendo contar. Então no meio do caminho diz que o taxista para e fala, olha, aconteceu uma coisa que eu não tenho orgulho e que eu não contei para ninguém, mas vou contar para você agora. O taxista então fala para esse investigador que naquela noite que ele buscou a Holly, ele teria roubado o dinheiro dela, que ela teria pago a corrida ali com 3 notas de $20, mais 3 notas de $5 e ele deu somente algumas moedas de troco para ela, mas que a corrida era muito mais barata que isso, então ele teria embolsado um valor de um pouco mais de $50. E por esse motivo ele ficou com a consciência pesada, mas que ele não fez nada, foi embora. Bem esquisita aqui essa história do taxista, né, que vai trocando suas versões. Ele vai trocar essa versão mais uma vez depois, tá? Bom, essa informação aqui é passada para a polícia e tal, mas a polícia continua acreditando que foi tudo realmente um acidente. Só que isso aqui não condiz com a vida que a Holly levava, porque todos os amigos contavam que, como ela era cega, claro, ela tinha dificuldade, né, de reconhecer as notas e ela tinha um sistema, parece que ela dobrava as notas de $5 de um jeito, as notas de $20 de outro jeito, mas ela preferia realmente nunca pagar nada com dinheiro. Por esse motivo, ela sempre estava usando o cartão de crédito dela. Agora, como o taxista ficou mudando a versão dele várias vezes e tal, a irmã da Holly vai falar com a mãe dela e fala, olha mãe, fala para a polícia para pedir o GPS do taxista, porque se ele tivesse o GPS ali no carro, a gente vai saber exatamente aonde que ele parou, aonde que ele deixou minha irmã. A mãe da Holly vai pedir para a polícia para eles olharem o GPS do taxista. E o que a polícia responde para a mãe da Holly? Fala, olha minha senhora, você está assistindo muito CSI. Isso é terrível, né, saber, né? É uma mãe que está desesperada querendo saber o que aconteceu com a filha dela. Bom, continuando aqui, outra coisa muito importante nesse caso é que existia uma outra câmera de segurança naquela área onde tudo aconteceu ali perto da ponte e essa câmera não foi analisada. Era a câmera de segurança do estacionamento do condomínio de prédios perto da ponte. A câmera era um ângulo bem aberto que pegava todo o estacionamento. Não pegava a área exata onde ela foi encontrada, mas a câmera poderia ter filmado ela passando por ali ou até mesmo o táxi entrando
acontecendo ali. O síndico desse condomínio conta que somente meses depois de tudo acontecer, a polícia foi falar com ele. Ele tinha feito a ronda do condomínio antes dela chegar e naquele dia ele passou ali para verificar perto das 23 horas. Tinha algumas pessoas na sacada, porque era uma noite de sexta-feira, normal, e ele não viu a Holly e também não viu o táxi. Agora, sobre a câmera, não tinha mais como analisar, porque já tinham passado alguns meses e o sistema de câmeras do condomínio era aquele sistema muito conhecido que a câmera grava os arquivos e depois de um tempo ela vai gravando os próximos em cima do que já foram gravados. Então, quando a polícia chegou ali, esses arquivos já tinham sido resetados. Mas uma dúvida muito grande que eu fiquei é por que o síndico mesmo não assistiu, né, esse vídeo ali do dia. Por que ninguém daquele prédio ali assistiu o vídeo para ver o que tinha realmente acontecido, já que todos eles lembram exatamente o que aconteceu naquela noite, então tinha câmera, eles podiam ter olhado, né? Mas enfim. Mas fato é de que ninguém sabe exatamente o que aquela câmera de estacionamento gravou naquele dia. Alguns anos depois, ainda sem respostas para esse mistério, uma equipe faz um documentário que é muito bom, que é esse documentário aqui que eu tô colocando na tela para vocês. E essa equipe contrata outro investigador particular que faz uma nova investigação e quando ele caminha na rampa para tentar entender o caminho que a polícia acredita que a Holly fez naquela noite, ele percebe que o concreto da rampa era um tipo que se esfarela muito facilmente, só de passar a mão no chão já dá para ficar com aquela poeira de concreto no dedo. Então ele vai investigar as roupas que a Holly estava usando naquela noite. As roupas estavam com a mãe dela e ela manteve tudo dentro dos sacos que a própria polícia deu e não lavou nada. Quando ele analisou, ele percebeu que não tinha poeira de concreto na calça e nem nos sapatos dela. Se ela realmente engatinhou naquela rampa, isso estaria ali. Então, depois de analisar todas as informações, esse investigador particular acredita que aconteceu algo muito diferente do que a polícia acredita. Bom, primeiro a gente precisa entender que a família e os amigos já tinham falado que a Holly, ela era uma pessoa muito teimosa, sabe? Muito brigona também. Ela não ficava quieta se alguém falasse alguma coisa. Bom, então ele acredita que a Holly sempre carregava cartão de crédito, ela não gostava de pagar as coisas com dinheiro. Então, ela pode ter falado ali pro taxista que ela queria pagar com cartão, só que o taxista não quis aceitar, porque quando você paga com cartão, o próprio taxista tem que pagar ali uma taxa, né, e tal, ele acaba perdendo dinheiro. Então, ele acredita que por esse motivo os dois possam ter algum tipo de discussão dentro do táxi, o que fez com que ou o taxista empurrasse ela para fora daquele táxi, não na frente do prédio, mas naquele outro local ali perto da ponte, perto do prédio, onde tinha a câmera no estacionamento, que foi nesse local que o ônibus gravou que o taxista estava por ali, e ele acha que nesse momento que, né, ela saiu do táxi, ela saiu sem a bengala, pode ter caído a bengala dela ali mesmo no táxi, e lembrando que ela era cega, está sem a sua bengala, em pânico e num local onde ela não conhece, porque aquele local ali não era uma área que ela passava a pé, então perdida. Ela pode ter encontrado aquele paredão ali do prédio e indo assim, né, segurando na parede, escutou o barulho dos carros na ponte que estava ali, né, do lado dela, decidiu descer, ali mesmo ela pode ter caído, batido a cabeça, fraturado ali a perna, conseguiu chegar na grade, passou por baixo, continuou ainda se machucando. Lembra que ela tinha muitos machucados aqui, né, na parte de fora das mãos, ali de repente passando no mato, foi se machucando, e ele acredita que ela não subiu na rampa, tá? Que ela ali mesmo foi se machucando e engatinhando e chegou e ficou, deitou no local mesmo onde ela foi encontrada, e como estava muito frio aquela noite, ela começou a sofrer de hipotermia e acabou então sendo resgatada somente no dia seguinte. E esse investigador particular também acredita que depois o taxista jogou as coisas lá perto do prédio e de repente no dia seguinte só que ele percebeu que a bengala
estaria de repente dentro do táxi, num local onde ele não viu. Então no dia seguinte que ele foi lá e deixou a bengala aonde ela foi encontrada. Bom, então essa é uma das versões aí do outro investigador. Agora teve um outro documentário também que foi feito pelo The Fifth State, que é esse documentário aqui, que realmente também é muito bom. E é aqui que o público realmente conhece quem que é o taxista, porque pela primeira vez ele dá uma entrevista nesse documentário aqui. Só que dessa vez o taxista troca a versão dele novamente, porque o entrevistador acaba perguntando para ele sobre o fato de ele ter roubado a Holly e tal, e o taxista fala que ele não roubou. Mas como que ele fala que não agora? Porque ele já tinha falado para a polícia também que ele tinha roubado. Enfim, ele continua trocando a versão dele. Fora isso, tinham outras teorias também que as pessoas que estudaram esse assunto aqui imaginaram que isso pode ter acontecido. Bom, o fato dela tentar tirar a vida. Muitos acreditam que de repente ela subiu naquela rampa realmente querendo tirar sua vida, porque a Holly realmente ela sofria de depressão, ela já estava tomando alguns remédios, mas ela estava nesse estado porque o pai dela estava lá lutando contra o câncer e ela tinha uma ligação muito grande com o pai dela. E aliás, uma notícia triste sobre o pai é que 10 semanas depois da filha perder a vida, ele também perdeu a sua batalha pelo câncer e ele também acaba falecendo. Mas essa teoria, ela é muito estranha, porque se a Holly realmente fez isso porque ela estava sofrendo ali, né, por causa do pai, ela faria isso depois dele perder a vida. Seria, né, sem sentido ela fazer isso antes. E também tem o fato de que a Holly era uma pessoa que ela gostava muito de viver. Lembra que ela era uma pessoa super aventureira, ela tinha muitos planos. Naquela noite mesmo ela parou de beber, começou a tomar água para ficar sóbria, para fazer as coisas no dia seguinte. Então, na minha opinião, essa teoria aqui não faz sentido. Outra teoria também que os internautas vieram aqui é a questão do que eles chamam de loucura do frio, que é uma coisa que acontece quando a pessoa está sofrendo com hipotermia. Tem muitos casos de pessoas que sofrem de hipotermia séria e que acabam tirando as suas próprias roupas. Então, isso é chamado de loucura do frio, algo que dá na cabeça da pessoa quando ela está com muito frio e acaba fazendo essas coisas doidas. Só que especialistas no assunto falaram que no caso da Holly não entraria a loucura do frio conhecida aí, porque ela não fez nada do que as pessoas fariam nessa situação. E outra teoria dos internautas é de que de repente não foi nem o taxista que fez tudo aquilo ali com ela, de repente ele deixou realmente ela no local correto, mas ela estava fugindo de alguém. Porque as coisas que ela fez, por exemplo, entrar embaixo de uma grade no local ali, é sinal de alguém que está assustado, que está fugindo de algo, né? Então, de repente, alguém dali mesmo, da região que conhecia ela, estava fazendo mal para ela e viu tudo o que aconteceu com ela ali. Fora isso também, muitos acreditam que o próprio taxista vivenciou todo aquele momento. De repente foi ela mesma que se machucou e ele viu tudo o que aconteceu. E nesse caso, se for isso mesmo, um acidente que infelizmente foi causado por ela mesmo, se o taxista viu tudo aquilo, eu, na minha opinião, acho que ele devia se responsabilizar também, porque você não ajudar uma pessoa, né, que é cega, né? Vamos levar em conta isso aqui também. Você não ajudar, eu acho que ele teria também culpa. Bom, no final das contas, até hoje não se tem respostas pelo caso da Holly aqui não. Eu sei que eu nunca trouxe nenhum caso aqui que não foi solucionado para vocês, mas depois que eu assisti essa história, eu falei, não, eu preciso contar, principalmente pelo fato de que a família e os amigos até hoje pedem para a polícia reabrir esse caso aqui. Eles criaram também um grupo que se chama Justice for Holly. A polícia falou que vai reabrir esse caso só se tiver novas testemunhas ou novas evidências, mas a gente espera realmente que essa história tenha um ponto final, que a família saiba realmente o que aconteceu com a Holly. Então, para que essa história não seja esquecida jamais, eu peço para vocês compartilharem esse vídeo para mim, por favor. E se ficou até o final aqui, curte o vídeo para mim e não esquece de deixar aqui nos comentários a teoria de vocês, porque eu passei todos os detalhes aqui para vocês também conseguirem estudar esse caso aqui junto comigo e junto com a família da Holly também. Não deixe que a história dela seja esquecida jamais, porque essa família precisa de respostas. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.